Boa noite, é com alegria que estamos aqui mais uma vez, para o Senhor, para assim partilharmos a palavra do Senhor juntos e estarmos aqui para glorificarmos e exaltarmos o Senhor nosso Deus. Estamos tentando uma nova forma de transmitir, eu penso que foi live corretamente. Creio que estamos bem aqui. É com grande prazer que esta noite nos reunimos mais uma vez e assim podemos glorificar e exaltar o Senhor Deus de toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que nós lêssemos a palavra do Senhor hoje em Mateus 7, versículos 24 a 27, uma porção pequena das Escrituras que todos conhecem, por certo, ou pelo menos o contexto é bem claro, o exemplo ou a ilustração que Jesus fez aqui, ela é bem simples, ela é fácil de nós entendermos e também assim aplicarmos às nossas vidas. Mateus 7, versículos 24 a 27. Mas como é habitual, ainda antes de nós começarmos, vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus a sua graça e a sua direção sobre as nossas vidas. Oremos então. Pai amado, obrigado, Pai, porque o teu favor, a tua misericórdia, a tua bondade são grandes para conosco. Obrigado, Senhor, por esta noite podermos estar aqui, live, para partilharmos a tua palavra. Te pedimos, Senhor, que a tua bênção, a tua graça, a tua direção esteja sobre as nossas vidas. Senhor, purifica-nos, aperfeiçoa-nos, molda-nos conforme o teu querer. Senhor, que nesta noite, aqueles que reúnem, possas encontrar um coração voluntário, um coração desejoso de receber a tua palavra, possas, Senhor, trabalhar em nós de forma em que a tua palavra seja enxertada, com alegria recebida e praticada. Meu Deus, tem misericórdia das nossas vidas e guia-nos. Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Mateus 7, 24 a 27, diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Esta aqui é a palavra do Senhor, este texto é bem conhecido, nós percebemos facilmente a história. O tema da nossa mensagem hoje é rocha ou areia? Qual o seu alicerce? Esperamos que esta mensagem seja apelativa à sua vida, o convida a refletir e que no seu coração o Espírito Santo possa trazer um claro entendimento da Escritura. Ainda antes de nós prosseguirmos e analisarmos a própria ilustração feita por Jesus, nós vamos perceber, e eu gostaria que nós se contextualizássemos quando é que estas palavras foram ditas e por quem. Elas foram ditas, como já disse, por Jesus, e elas nós encontramos nas Escrituras já no final do sermão mais importante registado na Bíblia, o sermão mais importante que alguma vez foi pregado, é aquele que ficou conhecido como o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, e que foi pregado pelo melhor dos pregadores. Ninguém melhor do que ele, Jesus Cristo, o Senhor de toda a glória, o onisciente Deus, em pessoa humana, a segunda pessoa da Trindade, veio a esta terra, e este foi o sermão que ele pregou, que nós registamos com maior valor, não só porque ele foi um sermão longo, com tanto ensinamento, mas acima de tudo por causa da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o Senhor todo onisciente, o seu Deus onisciente, aquele possuidor e fonte de toda a sabedoria. E ele é que ensinou estas palavras, e estas palavras nós encontramos já quase no final do Sermão do Monte, ou mesmo no final, com esta ilustração. O ensino que nós encontramos aqui, a ilustração é simples. O ensino tem como base uma ilustração e ela é simples, nós podemos entender. Não precisamos trabalhar na construção para perceber isto, mas se alguns trabalham na construção, por certo, poderão ainda associar melhor. Mas por certo que se torna bem claro e bem evidente. Nós encontramos neste texto dois homens, na ilustração de Jesus. Ambos construíram uma casa. Um construiu a casa sobre a rocha e o outro construiu uma casa sobre a areia. Aquele que construiu a casa sobre a rocha, quando veio a tempestade, quando diz a palavra do Senhor na ilustração de Jesus, que desceram chuvas, correram rios, assopraram ventos, combater a casa, aquele que tinha a casa edificada sobre a rocha, ela não caiu, ela ficou firme. Aquele, porém, que edificou sobre a areia, ela, quando choveu, quando correram rios, quando assopraram ventos e combater a casa, diz-nos que a casa caiu, e diz ainda que foi grande foi a sua
queda. É claro que nós podemos entender isso com facilidade. Outra vez, não precisamos de ter um curso de engenharia ou ter uma experiência de construção de casa, que, por certo, percebemos. Uma casa construída sob a areia e, por certo, se você já construiu castelos de areia, você sabe que vem a onda, né, e varre tudo. Né? E quando você vê uma construção feita numa rocha, você percebe que ela tem uma solidez, o alicerce está fundamentado em algo sólido, em algo bom, em algo firme. E aquilo que obviamente, que tem a sua casa feita, né, por certo, que irá ser destruída à mais pequena tempestade. O ensino deste ilustrativo texto é bem simples e bem oportuno para aqueles que haviam estado ali com Jesus, ouvindo este maravilhoso sermão. E porquê? Porque Jesus disse o seguinte: aquele que ouve a minha palavra e a cumpre, assemelhá-lo-ei. Então o que Jesus está a dizer é que ele, depois de dizer este sermão e falar tantas coisas que nós encontramos ao longo dos capítulos anteriores a este texto, depois de Jesus ensinar muitas coisas, ele diz: aquele que ouve estas minhas palavras e as cumpre, eu assemelhá-lo-ei àquele que construiu a casa sobre a rocha. E Jesus disse ainda: aquele que ouve, mas não cumpre, ele é semelhante ao que constrói a sua casa sobre a areia. Então o assunto aqui não é o ouvir ou não ouvir, mas sim o cumprir. Se ouviu, ele ouviu, ambos ouviram, né, na ilustração, vamos edificar a casa, edificou sobre a rocha, significa aquele que ouviu e cumpre a palavra do Senhor, e o outro é o que edifica sobre a areia, significa aquele que ouve, mas que não cumpre a palavra do Senhor. Então, o momento em que Jesus diz esta parábola ou conta esta ilustração, ela é tão oportuno, né? Mais ou menos ele disse assim a todos aqueles que estavam a ouvir o seu sermão: olha, você pode ouvir, se você for embora e não cumprir, você é semelhante ao que constrói a casa sobre a areia. Se você for cumprir, você está a construir a sua casa, a sua vida, sobre a rocha. O que eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite para este texto é que ouvir de Deus não isenta ter de enfrentar problemas e dificuldades. Pôr em prática a palavra de Deus não vai isentar você de enfrentar dificuldades, de problemas e até perseguições, que aqui no texto é exemplificado por chuvas, ventos e rios. Então, se olhar para o texto, você vai ver que Jesus mencionou chuvas, ventos e rios nessa ilustração. Então, ouvir a palavra de Deus, porque ambos os homens, o que construiu a casa na areia e o que construiu a casa na rocha, ambos tiveram que suportar rios, chuvas e ventos. Então, ouvir a palavra de Deus, pôr em prática ou não vai isentar alguém de passar por dificuldades e problemas e tribulações. Sempre irão existir. Eu tenho esta palavra do Senhor que diz que o sol se levanta para os justos e justos. Todos enfrentamos as mesmas dificuldades, aquelas que são gerais, né, todos, e depois há aquelas situações que nós enfrentamos particularmente. Há aquelas que dependem de se batem de uma determinada área geográfica do mundo. Há aquelas que se batem de uma forma ainda mais pequena ou mais particular, por exemplo, dificuldades que às vezes acontecem numa família. E há coisas que você enfrenta sozinho, que são suas, pessoais. O texto, Jesus não está a dizer aquele que ouve a minha palavra, ele não vai ter problema nesta terra. Aliás, pelo contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas disse também: estarei convosco. Então, o texto não nos está a dizer, Jesus não está a dizer, se você ouvir este sermão e for para a sua casa, se ficar fiel ao sermão, você não vai enfrentar problemas. Tampouco diz, se você ouvir e cumprir, você não vai enfrentar problemas. Não é o que o texto diz. O que o texto diz é que há uma grande diferença entre aquele que ouve e cumpre e aquele que ouve e não cumpre. Ambos enfrentarão problemas, porém somente aquele que ouve e não põe em prática irá sucumbir, irá ser destruído, irá ser a sua casa, a sua vida, falando da sua vida, da sua estrutura, irá ser abalada. Aquele, porém, que ouve a palavra de Deus, a põe em prática, a sua fé jamais será abalada. Nada demoverá da sua fé, da sua confiança no Senhor, da sua certeza de vida eterna. Aquele que ouve a palavra de Deus e a cumpre, ele tem paz e tranquilidade em meio da tempestade. Voltando à nossa ilustração, a ilustração que Jesus colocou aqui, ela é tão preciosa e linda. E, por certo, você já ouviu muitas mensagens sobre este assunto, por certo, você ouve falar este assunto, porque ela é tão prática e tão fácil de entender. Mas escute, aquele que ouve a palavra de Deus, cumpre, ou o homem que constrói a casa sobre a rocha, é mais ou menos isto. Vendo ele
sua rocha, ele começa a ver chover, está porque a rocha, estas porque lá agora imagina o homem que constrói a casa sobre a areia e começa a chover, ele começa a ficar preocupado. Às tantas as areias começam-se a mover à volta da casa, a estrutura da casa começa a abanar, ele começa a ficar extremamente preocupado. Qualquer, isto vai como ele sabe que nada irá demover. A mesma coisa com a nossa vida espiritual. Aquele que constrói a sua vida em Cristo, aquele que se firma no alicerce que é o Senhor, aquele que ouve a palavra e a recebe, aquele que pode confiar e descansar a sua vida em Deus, porque sabe que o seu relacionamento com Deus, já por Cristo Jesus no Calvário, foi acertado, foi corrigido, ele foi moldado, ele foi modificado, ele foi justificado pela fé, ele foi salvo da condenação, e ele percebe que vem tempestade, vem angústia, vem dificuldade, mas a sua fé está afirmada em Deus, e no meio da tempestade, ele está tranquilo, ele está calmo, porque ele sabe que fez tudo de acordo com a vontade de Deus, ele sabe que o relacionamento com Deus está bem, ele sabe como é que constrói a sua vida, ele sabe que quem está a cuidar da sua vida é o Senhor, porque aquilo que ele faz, aquilo que ele fez, aquilo que ele, da forma que ele participa, não por obras, por graça, não por qualquer coisa, mas porque o Senhor fez nele, ele sabe que a sua vida pode estar confiada, guardada no Senhor. Vem tempestade, vem angústia, vem dificuldade, vem aflição, mas ele está tranquilo, porque ele sabe que o Senhor o guardará em Cristo. Aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, que ouve a palavra e a põe em prática, que vai e usa a Escritura, encontra nela palavras de vida eterna e faz o seu melhor para cumprir, atenda à palavra do Senhor, ouve o que o Senhor tem para lhe dizer, mas não só ouve, não faz como aquele que a palavra do Senhor diz que é semelhante ao homem que vê a sua figura no espelho e se foi, que é aquele que ouve e esquece, aquele que ouve e põe em prática, aquele que ouve a palavra do Senhor e que mesmo que lhe cause dificuldade, mesmo que tenha, a sua fé seja pequena, ele vai aos pés do Senhor e diz: Senhor, ajuda-me a pôr em prática. Sabe, muitas vezes nós não conseguimos pôr em prática a palavra do Senhor. Tem muitas vezes, nenhuma vez a gente consegue. Porque nós somos fracos em nós mesmos, porque nós vacilamos, porque nós olhamos o texto e vemos que a dificuldade é enorme, a nossa própria natureza, aquilo que nós somos. Mas quando nós olhamos a Escritura, atendemos ao texto, ouvimos as palavras do Senhor e dizemos: Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, guarda-me. Senhor, livra-me, Pai. Livra-me de desobedecer a Ti. É que te entrega o seu caminho ao Senhor. Também podes confiar nele e descansar diante das dificuldades da vida. Que o Senhor, Deus, é fiel, é poderoso para o guardar para a vida eterna. Nada abalará a sua fé. Nada abalará a sua estrutura. E ele pode confiar e ficar tranquilo no Senhor. Gostaria tanto que você soubesse o meu desejo nesta noite. Todos aqueles que estão a ouvir esta palavra, sejam eles do Ministério de Filadélfia, seja eles outra pessoa que entrou aí ou que entrará mais tarde, o que eu gostaria que a sua vida fosse assim, que você pudesse estar tranquilo no Senhor, que no meio de angústias e dificuldades, como as coisas que acontecem na nossa vida, nós pudéssemos ter, ou todos pudessem ter esta confiança, esta tranquilidade. O homem construiu a casa sobre a rocha. Você pudesse literalmente se deitar em paz e descansar e dizer: Senhor, está nas tuas mãos, eu sei que a minha vida está certa contigo, eu sei que eu já fui lavado dos meus pecados, eu sei que eu era um abominável pecador, mas agora, em Cristo Jesus, eu tenho uma nova vida. Esta palavra que lhe estou a ministrar esta noite, ela não é para aquela pessoa que nunca ouviu a palavra. Ela é para si que está a ouvir a palavra agora. Eu sei que esta palavra é para si porque Jesus disse aquele que ouve. E você está a ouvir a palavra. Você está a ouvir até agora, talvez você já ouviu muitas palavras. Talvez você possa chegar ao final e há sempre duas opções. E por isso que Jesus chega no final do sermão e fala isto. Porque há sempre duas opções para aquele que ouviu a palavra até ao fim. Aquele que fica aí no live até ao fim, ou aquele que vai vir depois, ou aquele que fica num banco de uma igreja, num templo, quando eles abrirem num edifício, fica sentado a escutar a palavra, ou que fica a ler a palavra de Deus até ao fim e vai lá e lê a palavra até a pouco, chegou no final e leu toda a palavra. Duas hipóteses. Ele pode fechar, gostei, um dia volto a ler.
Ou pode voltar no culto seguinte e ficar a escutar. Ou pode partir aí para outra mensagem e ficar a ouvir. Ele pode ficar só por aí. Ou ele pode ouvir a palavra e dizer, Senhor, tem misericórdia, eu quero cumprir. Ele pode se voltar para Deus e dizer, eu vou fazer de tudo cumprir. Ele pode fazer isso na sua vida. Ele pode analisar a sua vida e dizer, Senhor, se a tua palavra me ensina assim, é assim que eu vou fazer. Ele põe em prática. Ele põe em prática e ele obedece. E sabe uma coisa? Tem vários exemplos na Escritura de muitas pessoas que fizeram isso. E para mim, o que chama mais a minha atenção, eu sei que mencionei um dia deste aqui no live, é Noé. Como é que Noé faz aquela arca? E quando faz aquela arca e entra dentro da arca, ele sabia que aquela arca não ia afundar. Não havia maneira de afundar. E porquê que ele sabia? Ele podia estar tranquilo. As ondas batiam, o vento soprava e tudo aquilo, e ele podia estar tranquilo. Porquê? Porque diz a palavra do Senhor que ele fez exatamente o que Deus tinha dito. E se Deus disse para fazer daquela maneira, está tudo certo. Às vezes nós olhamos para a Escritura e precisamos ter essa fé. Sabemos que Deus dê essa fé a nós. Olhar e dizer assim, eu não entendo porquê, mas eu vou cumprir, porque eu confio no Senhor. E o Senhor é fiel à sua palavra, não à minha, não à sua, à dele. Ora, se ele é fiel à sua palavra, e você já ouviu isso várias vezes dizer, Deus é fiel, Deus é fiel. O que é que isso significa? Significa que Deus é fiel ao que ele falou. Ora, se ele uma palavra de uma determinada maneira e nós a cumprimos, a pormos em prática, e ele é fiel para a cumprir, a nossa alma está sempre tranquila, descansada, está guardada no Senhor. Ainda que há dias também mencionei numa outra mensagem no domingo, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, é exatamente essa a posição do salvo. O salvo tem paz e tranquilidade na sua vida, ele ouve a palavra e ele vai pôr em prática. Você diz assim, mas ele não pode pôr tudo em prática. É por isso que ele carece do Espírito Santo. É por isso que ele carece do conhecimento. É por isso que ele carece voltar para Deus e dizer, Senhor, ajuda-me. Talvez você está aí struggle, a vacilar em algum momento da Escritura. Você lê um texto assim, não tem jeito, não consigo, e este nunca vou conseguir fazer. Tem um, né, que sempre chama a atenção de todos. Amar os inimigos. Você diz, como é que eu vou amar os meus inimigos? Eu tenho que ouvir, né? Todo mundo ouve, né? Você tem que amar os inimigos. Você diz, amém, diz na Bíblia, né? Amém, tá certo. E agora, vou pôr em prática. Como é que eu vou pôr em prática? Eu vou olhar para o meu inimigo, eu vou morrer de amor por ele. Eu não tenho que ser. Eu acho que você tem que começar a trabalhar na sua vida isso. O que você tem que fazer? Você tem que dizer, Senhor, é tua palavra e eu vou cumprir. Senhor, ajuda-me, porque não consigo sozinho. E começar a pôr em prática. E começar a mudar o seu pensamento. E trabalhar na sua vida para que Deus opere na sua vida. Cumprir os mandamentos do Senhor. Ser santo como Deus é santo é a ordem divina. Você lê o texto e diz, maravilha, eu quero ser assim. E tenho a certeza que muitos que me estão a ouvir, você já fez isso mesmo, né? Você chegou diante de Deus, Senhor, a partir de agora, normalmente na viragem do ano a gente faz muito isso, né? Vai ter ano novo e este ano eu vou ser mais santo. Aí chegou dezembro, você olhou e disse, eu estou pior que o ano passado. Misericórdia. Você diz, para o ano, né? Para o ano, né? Aí você fica ali, para o ano. Se Jesus vier lá para 15 de janeiro, eu vou estar mais santo do que o ano anterior, porque deu menos tempo de pecar, é só isso. Então você fica, para o ano, né? Aí a gente fica naquele compromisso, mas chega naquela hora, é difícil. Não dá. A gente faz isso. A gente faz esse compromisso. A gente até deseja realmente, mas é tão difícil. Mas pôr em prática, porque o Senhor manda e nós queremos obedecer. É que nessa altura que nós nos voltamos para Deus e dizemos, Senhor, cumpre em mim. Eu quero ser santo como tu és santo. Eu quero pôr em prática. Você pode simplesmente chegar ao texto e dizer assim, que eu sei, eu construí a casa sobre a rocha, sobre a areia, e diz, bom, não dá para ser santo como Deus é santo, que bom que alguém foi. Eu só olhar lá para as Escrituras e penso em Abraão, né? Não pense muito. Porque se pensar muito em Abraão, você vai ver muito erro de Abraão, né? Para não falar de Sansão, né? Se você pensar em Sansão, então está perdido. Então você olha para o texto e diz, como é que eu faço? Não dá. Então rumo a palavra. Construir a casa sobre a areia. Não vai ter vitória espiritual. Nem estamos a falar de salvação. Mas difícil é aquele que não tem os ordenamentos do Senhor. Dificilmente. Mas ainda que não estivéssemos a falar nisso, não tem vitória espiritual, vem uma tempestade na sua vida, está aflito, fica em pânico por tudo, peca, vive uma vida miserável aos olhos do Senhor.
Aquele que constrói a casa sobre a rocha é aquele que, olhando as dificuldades, ele olha o texto e diz: Senhor, tu és fiel à tua palavra, eu vou cumprir. Senhor, ajuda-me na minha fraqueza, ajuda-me na minha dificuldade, ainda que por vezes abatido, ainda que por vezes com dificuldade, e ele vai aos pés do Senhor a cada dia, e ele faz de tudo, ele foge do pecado, ele foge do mal, ele foge do erro, ele foge do engano, porque ele quer ser obediente à palavra do Senhor, ele quer ser santo, e ele está a construir a casa sobre a rocha. E aos poucos Deus vai fortalecendo, Deus vai ajudando mais, e ele cada vez está mais santo, mais parecido com Cristo, ele cada vez tem mais vitória, ele vive mais vencendo o mundo, o pecado e o mal, ele vive cada vez mais para a glória do Senhor, e de repente vem uma tempestade à sua vida, e ele está tranquilo, porque ele sabe que aconteça o que acontecer, ele está em paz com Deus. Ele sabe que diante de uma enfermidade é o Senhor que o sustenta. Ele sabe que no meio de uma luta é o Senhor que está com ele. Ele sabe que ainda que nesta terra ele caia, ele se levantará em glória no reino celestial e nada lhe tirará isso. Porquê? Porque ele constrói a sua casa sobre a rocha. Porque ele busca do Senhor construir a sua casa sobre a rocha. Porque no meio de dificuldades e angústias, ele volta-se para o Senhor. Caro ouvinte, você que está aí desse lado, escute, construa a sua casa sobre a rocha, olhe para Cristo Jesus, olhe o texto que o Senhor nos está a dizer esta noite, não faça a sua casa sobre a areia, não feche quando esta mensagem fechar, não arruma a sua Bíblia para o lado e diga pronto, ok, até à próxima, mas volte-se para Cristo, volte-se para o Senhor, localize a sua dificuldade, pense qual é a sua maior luta, qual é a maior dificuldade que você tem em construir a sua casa sobre a rocha, em ouvir a palavra e cumprir. Pense naquele texto sagrado que fala a sua vida, pense naquela área que você precisa mudar e clama a Deus e diga: Senhor, dá-me vitória, Senhor, ajuda-me a deixar, ajuda-me, Senhor, a fazer a tua vontade, ajuda-me a orar mais, ajuda-me a ler mais a tua palavra, ajuda a consagrar a minha vida, ajuda-me a santificar. Construa a sua casa sobre a rocha, ouça a palavra e seja cumpridor. Eu não conheço a sua vida, o seu coração, eu não sei qual é a área que eu estou a falar, mas você sabe. E por certo que o Espírito Santo irá ministrar a sua vida. Você próprio tem uma consciência que lhe mostra e lhe apresenta qual é a área que você não está a construir sobre a rocha. Por certo que esta mensagem serve para todos. Não tenho a certeza que ninguém que está a ouvir esta mensagem pode dizer assim: eu não preciso construir a minha casa sobre a rocha, porque eu já construo toda a minha casa sobre a rocha. Tem sempre uma área da nossa vida que nós estamos limitados. Tem sempre uma área da nossa vida que nós temos maior dificuldade. Tem sempre uma área da nossa vida que nós ouvimos aquele sermão que bate no nosso coração e diz: não dá. E até, às vezes até tenta por um tempo, mas depois não mais. Você desiste, baixa os braços. Esta é a hora de você ser restaurado. Esta é a hora de você claramente se voltar para o Senhor, identificar essa área, chegar diante de Deus e diga: Senhor, eu vou construir sobre a rocha. Ajuda-me, tem misericórdia de mim. Você sabe que o Senhor quer ouvir essas palavras de si. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe qual é a área. Ele sabe do que você necessita para ser restaurado. Ele sabe qual é a parte da sua vida que precisa ser limada, porque está a ser uma parte. Às vezes nós estamos uma parte sobre a rocha e uma parte sobre a areia. Ele sabe qual é. Mas você precisa saber qual é. É você que precisa se humilhar aos pés do Senhor para que você possa identificar e Deus começar a operar na sua vida. Não vá para esta batalha sozinho. Você não consegue fazer essa casa sobre a rocha sozinho. Se você conseguisse fazer essa casa sobre a rocha sozinho, você não precisava de Cristo Jesus. Você não precisava do Espírito Santo. Você era o Deus de si próprio, mas você não é. Eu não sou. Então voltemos para Cristo. Volte para o Senhor da glória hoje e diga: Senhor, ajuda-me. Purifica-me, limpa-me, ajuda-me da próxima vez que escutar a tua palavra a cumpri-la. Como eu dizia há pouco, Jesus ensinou este texto no final do sermão. Depois daquele povo ouvir todo o sermão, eles puderam escolher: vou construir a casa sobre a rocha ou vou construir sobre a areia, vou ouvir e vou esquecer. Você pode fazer o mesmo com este sermão. Daqui a pouco estamos terminando. Você pode desligar. E pode até achar: não, tem certo, está certo. Você pode desligar e pode dizer assim: não disse nada. Você pode olhar para esta mensagem. Não é pregador, não é palavra. A palavra ensinada é de Deus, que foi dita. E você pode chegar. E você pode dizer: eu vou fazer isso. E você pode fazer concerto com Deus hoje. Você precisa estar no tempo de concerto com Deus. O Espírito Santo habita em templos não feitos por mãos humanas. Sim, nós acreditamos em congregação, nós acreditamos que Deus opera no meio do seu povo quando se reúne, com toda a certeza. Mas você é o templo. Você pode ser o templo. Você pode chegar aos pés do Senhor e hoje mesmo Deus pode restaurar a sua vida. Hoje mesmo Deus pode operar na sua vida. Deus pode dar a si o
entendido que você precisa para que a sua casa seja construída sobre a rocha. Agora diga-me uma coisa, como é que você sabe se a sua casa foi construída sobre a rocha ou não? Em tempos de bonança, não dá para saber. Construção bonita sobre a areia e construção bonita sobre a rocha. Depois do alicerce estar posto, a casa está construída, não dá para saber. As duas parecem iguais. Mas quando a tempestade vem, uma vai cair e a outra não. Quando a tempestade vier à sua vida, você saberá se a sua casa está construída sobre a rocha ou sobre a areia. Se a sua confiança está em Cristo e você fica tranquilo diante da tempestade e da dificuldade, isso não significa que não tem horas de choro, horas de provação, horas de dificuldade, horas até de angústia. Mas se o seu relacionamento com Deus não é abalado, a sua fé no Senhor não é abalada, se você olha para a dificuldade e diz, mas olha, meu Deus, se você olha para o problema e diz, ainda que eu caia aqui, eu estarei na glória com Cristo para todo sempre. Se a sua esperança, o seu gozo, a sua satisfação estão no Senhor, você construiu coisa sobre a rocha, meu irmão. Logo, logo estaremos na mansão celestial, naquela que o Pai tem muitas moradas. Viveremos com Cristo para todo sempre. Mas se a sua casa é construída sobre a areia, a sua vida, quando vier a prova, a dificuldade e a tentação, você vai se desesperar. Você vai ter medo do que irá acontecer. Sua confiança não estará no Senhor. Você vai estar em apuros, em problema. O meu desejo para si é que você possa hoje mesmo começar a construir a sua casa sobre a rocha. Não feche os seus ouvidos a esta palavra. Eu lhe peço, a sua alma, não feche os seus ouvidos a esta palavra. Depois de terminarmos aqui, peça a Deus, volte-se para o Senhor e diga: Deus, opera na minha vida, para que eu possa construir a minha casa sobre a rocha e também possa ter a certeza da vida eterna. A hora de tempestade vier, a próxima que virá, eu poder ver na minha vida fruto eterno e celeste, onde eu estou confiado de que maior é o Senhor. Que Deus seja glorificado na sua vida. Como já disse, o meu desejo é que nesta noite almas possam se voltar para o Senhor e possam verdadeiramente perceber que há uma rocha, que é Cristo, há uma verdade, que é o Evangelho, há uma palavra, que é a palavra de Deus, a qual é cumprida, a qual tem sido cumprida há 2000 anos. O Deus que tem edificado a sua casa sobre a rocha. As tempestades têm vindo e eles têm permanecido firmes e fiéis ao Senhor. E na hora que cada um deles cai nesta terra, porque iremos cair qualquer forma, tenham entrado na mansão celestial e um dia, juntos, cultuaremos o Senhor da glória e nada roubará isso. A Deus seja a glória e a exaltação em Cristo Jesus. Eu vou terminar orando por si, orando por mim, orando pela minha família, orando pela família Filadélfia, como sempre faço. Mas hoje orando de uma forma específica, que todos nós possamos, aqueles que já começaram possam continuar, aqueles que não começaram possam construir casa, a sua vida espiritual sobre a rocha que é Cristo, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu convido que você feche os olhos comigo para orarmos ao Senhor. Querido Deus e Pai, nesta noite, nós chegamos diante de Ti desprovidos de nós próprios. Senhor, que haja em nós, em mim, na minha família, na família Philadelphia, New Jersey, e em todos aqueles que estão a ouvir, um desejo ardente de construir uma casa sobre a rocha. Senhor, não nos deixes ouvir esta palavra e esquecer, embora como se nada tivesse acontecido. Mas opera em nós, Senhor, purifica-nos e santifica-nos nesta noite, toca-nos, incomoda-nos, ó Pai, para que nos voltemos para Ti e possamos, hoje mesmo, continuar ou começar a construir a casa sobre a rocha que é Cristo. Senhor, não nos deixes nunca mais ouvirmos a Tua palavra, por mais difícil que ela apareça no nosso entendimento. Nunca mais possamos ouvir a Tua palavra e não cumprirmos, mas que cada dia possamos ouvir, analisar, ver a nossa situação, clamar a Ti e ela possa ser praticada nas nossas vidas. Senhor Deus, nesta hora, aquele que está a ouvir esta mensagem e que não é salvo, não conhece a salvação, eu te peço por essa alma, nesta hora, que possa, Senhor, verdadeiramente ser tocado e possa, a partir de hoje, construir uma casa que te glorifique a rocha. E no meio da angústia e da dificuldade, Senhor, eu te peço, todos os que estão a ouvir, de uma dificuldade próxima, possa haver a paz e a tranquilidade e a serenidade
que só vem de um coração que está firmado na rocha, que é Cristo. Naquele que ouve o Evangelho e cumpre, naquele que ouve a sua palavra e ela produz fruto na sua vida. A tua palavra e ela produz fruto na sua vida. A Senhor glorificamos, exaltamos e damos louvor em nome de Jesus. Amém. Caro ouvinte, é um prazer muito grande nós servirmos o Senhor juntos e estamos aqui para cultuarmos o Senhor e assim apresentarmos a palavra do Senhor. A minha família está aqui comigo e nós temos a construir a nossa casa sobre a rocha. Nós temos procurado construir a nossa família sobre a rocha. E o meu desejo é que a mesma coisa aconteça com a nossa família, da nossa casa para si, abençoe ricamente e firme-se no Senhor. Ouça a palavra, ponha em prática. Deus o abençoe ricamente em Cristo Jesus. Somos a família Val, estamos aqui e para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Pai.